A minha filha de 12 anos virou motivo de chacota na escola hoje. Sim, gente. Eu estou trabalhando e algumas horas atrás eu recebi uma ligação dela durante o intervalo, em desespero, chorando, porque ela tinha virado motivo de chacota. Para quem não me conhece, eu sou uma mãe solo de duas meninas, uma tem 12 e a outra tem 7. Eu tô criando essas meninas de uma forma diferente do normal, né? Então, eu tô criando essas meninas para serem meninas independentes, meninas corajosas, meninas que não abaixem a cabeça, que saibam chegar e sair de qualquer lugar. Só que hoje em dia as coisas funcionam de uma forma diferente, né? Principalmente nessa faixa de idade da minha filha mais velha. Então, nós, como responsáveis na educação e na formação de crianças e adolescentes, nessa preparação deles para o mundo, a gente tem muita responsabilidade sobre a forma como eles lidam com os seus problemas, certo? Enquanto nós estamos em vida, nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com problemas de uma forma direta e não a fugir deles. O que aconteceu foi que minha filha está num período menstrual e acabou, a gente, na mochilinha dela tem o kit lá de coisas que ela precisa para poder, caso desça antes né, de uma data prevista. E aí o que aconteceu foi que acabou descendo para ele e acabou manchando a calça. E aí é uma coisa muito natural. Eu enxergo isso como uma coisa muito natural, mas eu já tive a idade dela, né? Então ela sentiu que tinha alguma coisa diferente, foi perguntar para uma colega, uma amiga dela da sala de aula, a amiga dela falou: manchou a sua calça. E aí veio o desespero, porque uma outra menina da sala falou em voz alta, e aí começaram a rir, né? Então, assim, ela saiu da sala de aula, logo bateu o sinal do intervalo, ela saiu da sala de aula e teve uma crise em desespero, assim, por conta dessas risadas, por conta das piadinhas que foram feitas. E ela recorreu a mim para contar o que tinha acontecido. Embora eu esteja criando filhas para que saibam lidar com os seus problemas, tem situações que acontecem em primeiro momento que elas não sabem lidar. Então, cabe a nós dar esse auxílio para os nossos filhos, né? Esse suporte emocional, principalmente, e essa solução, uma sugestão de como resolver. E foi aí que, depois de acalmá-la, foi como eu falei para ela, eu falei: filha, os seus amigos, todo mundo que tá na sala de aula tem uma mãe, ninguém nasceu de filho de chocadeira. E todas as mães, para ter esses filhos, precisou em algum momento da vida menstruar. Isso é natural que aconteça, de sujar, de manchar uma roupa. O que você não pode usar isso, absolver isso que te disseram, e você permitir que isso acabe estragando completamente o seu dia, ou que te causa um constrangimento muito além do que seria considerado normal, né? Então, eu conversei muito com ela e eu falei para ela, eu falei: sabe o que você faz? Faz o seguinte, usa essa situação para ensinar outras pessoas, né? Para ensinar os meninos, para ensinar as meninas, ou para de alguma forma colocar uma sementinha na cabeça deles que façam refletir sobre a questão de ter empatia, de ter respeito, principalmente meninas com meninas, né? Essa mesma menina que se levantou para poder falar em voz alta para que a sala inteira ouvisse que a calça dela estava manchada, foi a mesma menina que no mês passado molhou a carteira inteira de sangue. Minha filha viu. Logo em seguida, uma outra colega dessa menina deu uma blusa para ela, minha colega viu, a minha filha viu e limpou a carteira dela com sangue. E eu até chamei a atenção dela por uma questão de saúde, principalmente, que a gente, por mais que ela não tenha tido contato, né, com sangue,
mas ela limpou a carteira dessa menina. Então, e aí, de repente, no mês seguinte, a minha filha acaba passando por essa situação e ao invés de ajudar, ela simplesmente levantou essa questão para que a sala inteira ouvisse. E aí eu falei para ela, então você vai fazer o seguinte, é uma sugestão que eu posso te dar para você lidar e encarar os seus problemas de frente. No momento em que você retornar para a sala de aula, peça licença ao professor. Graças a Deus, a minha filha, ela é muito querida, tanto na sala de aula quanto para a direção. E aí eu falei para ela, peça licença ao professor, primeiramente, para que você tenha a palavra e passe esse recado tanto para ela quanto para a sala inteira, sabe? Que situações como essas, nenhuma menina está sujeita a não acontecer. Vamos levar de aprendizado. Ok, aconteceu isso, o que a gente pode fazer? Eu esqueci de colocar uma bendita calça reserva na mochila da minha filha, embora tenha calcinha, tenha absorvente, eu esqueci de colocar a bendita calça reserva na mochila dela. Então, o que fica de aprendizado? Vamos colocar uma calça reserva. Quando isso acontecer, você desce no banheiro e troca a calça, acabou o problema. E de situação de aprendizado para um coletivo, é a questão de você trabalhar isso na questão da empatia. Então, assim, conscientizar não só as meninas, mas como os meninos, que quem de repente tiver pelo menos um senso de empatia, um senso de coletividade, quando perceber situações como essa, ao invés de julgar, ao invés de zoar, de tirar a chacota dessa menina, dessa adolescente que está passando por esse processo que já é muito difícil, ajudar, né? Os meninos sejam cavalheiros e ajudem as meninas a, poxa, eu tenho uma blusa, posso emprestar para ela. Isso são gestos de gentileza que mudam um coletivo. Então eu falei para ela, quando você entrar na sala de aula, passe esse recado para todo mundo e lembre essa mesma pessoa que te apontou o dedo e falou em voz alta que você estava com a calça manchada. Lembra que no mês passado ela também passou por uma situação, ficou muito pior porque manchou até a carteira e você foi lá e limpou. Você limpou mesmo sem falar com ela e mesmo sem ser amiga dela. Então, esse vídeo aqui, ele tá sendo feito assim, praticamente em tempo real. E para conscientizar as mamães que têm meninas que orientem ela. Eu não tive orientação emocional nesse sentido quando eu era criança, porque são épocas e momentos diferentes. E a gente que pensa e age de uma forma diferente, a gente pode mudar sim a nossa volta. Minha filha, onde ela vai, ela é muito querida. Ela é um exemplo assim das meninas. É como eu falo para ela, não seja influenciável, não seja influenciada, seja influenciável. Então as meninas acabam usando muito a minha filha como inspiração mesmo, na educação que ela tem, na forma como ela se posiciona. Então as mães de meninas ensinem as suas filhas a lidar com os problemas de frente. Eu não vou resolver mais as coisas por ela, eu não vou na diretoria e reclamar daquela menina que fez a minha filha passar vergonha. Eu vou ensinar caminhos e estratégias para que ela mesma saia disso. E vocês que são mãe de meninos, ensinem o quanto é importante os meninos serem gentis com as meninas nesse processo. Isso muda tudo. A geração da minha filha já tá uma geração completamente diferente de tudo que eu já vi. Tem situações que eu aprendo a lidar. Então, quando a gente se une nessa questão desse exemplo que a gente tem que dar para os nossos filhos, e principalmente dar as ferramentas para que eles se resolvam sozinhos, isso vai construir uma geração adulta, quando eles estiverem adultos, uma geração mais forte, uma geração que vai saber lidar com os problemas e não fugir deles. Se você assistiu até aqui, depois eu posso trazer uma parte 2, para se de repente até colocar ela aqui para falar diretamente com as meninas da mesma idade que a dela. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de me seguir, se inscrever aqui, deixar o seu comentário, o seu like, que ele é muito importante para a gente poder crescer e aumentar essa conta, tá bom? Um super beijo e um ótimo dia para vocês.